Queridos, desde que o homem começou a sua caminhada na terra, depois da queda, o Senhor sabia que ao longo da nossa caminhada a gente ia colecionar muita coisa, inclusive desafetos. A gente ia colecionar gente que não gosta da gente, ou gente que a gente não gosta, né? Das duas situações. Por isso Deus providenciou algumas maneiras da gente eliminar, da gente acabar com esse tipo de situação na nossa caminhada com Ele e na nossa caminhada uns com os outros. Biblicamente falando, o inimigo, a palavra inimigo é utilizada em duas situações na Bíblia. É utilizado inimigo quando se refere ao diabo, o inimigo das nossas almas. A gente vai ver muito no Novo Testamento, Paulo falando sobre isso, o inimigo das nossas almas. Toda vez que a Bíblia estiver falando de inimigo das nossas almas, vocês já sabem que está falando do capiroto, do catiço, do capeta, do diabo. Paulo até fala, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ou seja, a nossa luta não é contra um ser humano próximo da gente, a nossa luta é contra o Satanás, o catiço. Mas a Bíblia também fala do inimigo ser humano, do inimigo que é o nosso desafeto, daquela pessoa que está sempre se opondo a gente, aquela pessoa que faz questão de ser desagradável para você, aquela pessoa que deixa você triste, chateado, que arrefece às vezes a nossa fé, que deixa a gente triste, com vergonha diante de Deus, porque você fica com vontade de matar a pessoa e você fica assim, pô Senhor, estou caminhando com o Senhor, estou cantando aquela porção de música bonita, mas ainda sinto desejos que te entristecem. É uma realidade. Então, o Espírito Santo colocou no coração de Salomão um provérbio que eu quero que vocês leiam comigo, Provérbio 16, versículo 7, ligue a sua Bíblia aí, ou abra a sua Bíblia. Aqui acho que geral liga a Bíblia, né? Ainda tem uns poucos guerreiros com Bíblia de papel aí, ó. Provérbio 16, versículo 7. Olha aqui que parada maneira que o Espírito Santo colocou no coração de Salomão. Provérbio 16, 7. Achamos? Juntos? Vou ler. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Vou ler de novo. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Então, eu só queria, antes de continuar, lembrar que toda vez que eu falar de eliminar inimigo na Bíblia, é para transformar ele em amigo, tá? A Bíblia não vai ensinar a gente a eliminar o inimigo com requinte de crueldade. Então, de repente, você já estava esperando aí, pô, Marcão vai falar alguma receita assim cruel. Não, amiguinho. Como eliminar os seus inimigos é sempre para transformá-los em amigos. E aqui já vem a primeira dica. Percebe o que Salomão fala? Se a sua forma de viver for agradável a Deus, até essa galera que é chata na tua vida vai começar a viver em paz com você. Mas tem uma condição sine qua non. Tem uma condição que não dá para abrir mão. A tua vida, o teu jeito de viver, de agir, de se relacionar com as outras pessoas precisa ser agradável ao Senhor. O que isso significa? Que a gente tem que agir e reagir de acordo com a vontade de Deus. Sabedor daquilo que é agradável a Deus, às vezes não é agradável para a gente, mas a parada aqui é ser agradável para Deus. Quando a gente vive e faz as coisas do nosso jeito, a gente coleciona inimigo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O cara não virou um chato na sua vida de graça. Se você examinar direitinho, você vai descobrir que você tem participação nesse litígio também. Então, se você deseja viver em paz com todos, faça tudo do jeito que Deus preconiza para a sua vida, para a vida da gente. Agora, eu li um texto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. No Novo Testamento, como que funciona isso, nesse momento que a gente vive com Jesus no nosso coração, no nosso relacionamento com Cristo? Como aplicar Provérbios 16, 7 no contexto da Nova Aliança? Deixa Jesus explicar isso para a gente. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 5. Eu vou ler algumas passagens no Novo e no Antigo, então é bom ficar esperto aí. Mateus 5, a
partir do versículo 43. Tá frio aqui, hein, Jesus? Está parecendo uma igreja presbiteriana. Essa piada só presbiteriano e pentecostal que entende. Mateus 5, 43, 47. Olha como que Jesus explica o provérbio que a gente leu agora há pouco. Jesus falando com os seus discípulos, ou seja, Jesus falando com a gente. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Agora você pode falar amém? Oh, tem um crente aqui, ouviu um amém. Amem os seus inimigos. Amém nada, né? Amém. Jesus, eles falaram amém. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser, o que está escrito aí na tua Bíblia? Filhos de seu Pai que está nos céus. Meu irmão, se não rolar isso, cara, tudo que a gente está fazendo aqui é irrelevante. Eu lhes digo, Jesus falando, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Publicano era a galera que os judeus odiavam. Era a galera que vivia na politicagem. Eram os judeus que recebiam uma propina dos romanos para poder cobrar mais impostos dos judeus. Então, o judeu que não era publicano odiava o publicano. Aí Jesus está falando, até os publicanos que vocês odeiam, dizem que a gente que não presta, eles tratam bem quem trata bem é eles. 46. Se você... já li com vocês. 47. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Até gente que não é crente faz isso. Trata bem o irmão na fé, o irmão no time, na vibe. Então Jesus está falando, cara, olha só, o padrão do mundo que vocês conheciam era isso, trata bem quem te trata bem e trata mal quem te trata mal. Agora, para andar comigo, para fazer parte do reino, para ser reconhecido como filho do Deus que habita as regiões celestiais, cara, você vai ter que amar o seu inimigo. Você vai ter que amar o seu inimigo. Você vai ter que orar por ele. Mas Jesus, o que é isso, Jesus? Fica calmo, Senhor. Não manda uma parada dessa, não. É isso mesmo. Queridos, essa é a segunda dica que a Bíblia dá e é assustadora. É assustadora. O ingrediente mais difícil dessa receita para eliminar inimigo é possivelmente transformá-lo em nossos amigos. É isso que Jesus está dizendo. Cara, o cara é um desafeto para você, o cara te trata mal, o cara faz suscitar em você as piores reações, o pior palavreado, cara, ora por ele. A oração já é a primeira demonstração de amor que você vai ter por essa pessoa. O elemento necessário para que isso ocorra é o teu relacionamento com Jesus, porque você vai começar a fazer isso não porque você gosta da pessoa, você não gosta, por isso que ele é teu inimigo, por isso que ele é teu desafeto. Mas se de fato você gosta de Jesus, Jesus está falando para você fazer isso, você vai fazer isso por amor a Jesus. E aí começa devagarinho, Senhor, olha só, eu não gosto de fulano, aí você fala o nome de fulano, mas eu estou orando por ele, porque o Senhor pediu para eu orar por ele, então eu vou te obedecer. Senhor, abençoa ele, manda ele lá para Miami, Senhor, manda ele lá para Orlando, para ele se divertir, que ele nunca mais volte. Não, essa oração você não vai fazer, mas você vai começar a melhorar a sua oração, você vai começar a mudar a sua oração. O elemento necessário para que isso ocorra de verdade, Jesus já concedeu para a gente, que é paz. Quem anda com Jesus tem a paz que excede a todo entendimento. A paz é o elemento fundamental para que os inimigos desapareçam. Estamos juntos? Estão entendendo? Se Jesus é de fato a nossa paz, se Jesus deixa a gente viver em paz, cara, você e eu temos
tudo que é necessário para viver em paz com outro ser humano. A Bíblia diz que Cristo é a nossa paz. Então eu já tenho a bandeira branca para constituir um acordo de paz com o meu inimigo. Até Chorão, lembra do vocalista do Charlie Brown Jr.? Ele cantava uma frase que é uma verdade bíblica. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. É exatamente isso, né? Lá, o Pedrão, é isso mesmo. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, mas só consegue estar em paz quem tem Cristo. Quem tem Cristo. Quem tem Cristo consegue viver em paz. Quem não tem Cristo tem que viver atrás de subterfúgios, N tipo de drogas, N tipo de atividades, para poder conseguir ter paz. Então, para aquele que é nova criatura em Jesus, nada pode impedir a gente de fraternalmente se dirigir na direção daquele que é o nosso desafeto e começar a tratá-lo bem, começar a bendizê-lo, começar a orar por ele. A gente não tem que esperar pela outra pessoa. A iniciativa da paz tem que partir da gente. Tem que partir da gente. Seja o nosso desafeto não crente ou crente. Tem muito desafeto que a gente coleciona dentro da igreja. Porque a gente é obra inacabada. Volta e meia você encontra um irmão cheio de vergalhão exposto. Vergalhão machuca. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim e de você. A trégua deve partir sempre da nossa direção. Daquele que está com o coração cheio de paz, a trégua, ou seja, o acordo de paz, tem que partir da gente. Como que é possível a gente viver isso que Jesus nos ordena no texto de Mateus? E o que é assustador é que Jesus não está dando uma sugestão. Ele está dando uma ordem, ele fala no imperativo. Isso é assustador, porque ele não dá uma chance de você viver de uma outra maneira. Então, como é que é possível tratar bem alguém que até esse momento tem te tratado mal? Só através do amor sacrificial. Uma das coisas que, N coisas nos encanta na pessoa de Cristo, mas o que mais te atraiu a Jesus foi o amor sacrificial. O amor que custa. O amor que não custa, cara, eu tenho até desconfiança de crer que é amor. Amor é algo que te custa. É você fazer o bem para uma outra pessoa, tendo um preço alto para você pagar. Isso é amor sacrificial. Isso você só vai encontrar na pessoa de Jesus. Isso você só vai encontrar no cristianismo. Todo mundo fala para você tratar bem, para você amar o outro. Mas o amor que nos encanta, o amor que gera deslumbre na gente pela pessoa de Cristo, é o amor sacrificial. É o abrir mão, é o se humilhar, é o se despir do seu lugar de confortável, da sua justiça e ir na direção do outro. E isso te custando caro. E aí você só consegue fazer isso, em primeiro lugar, quando você ama a Jesus de verdade. Porque não obedecê-lo vai te causar muita crise. Entendam? Jesus não está falando de uma hora para outra para você ficar apaixonado pelo teu inimigo. Não é isso. Jesus ele entende que você é um ser humano. Ele sabe que não acontece isso de uma hora para outra. Mas ele fala, cara, se você me ama, eu tenho tudo que é necessário para que você passe a amar aquele que te trata mal. Então começa orando por ele. Começa lembrando dele nas suas orações. Começa colocando ele em primeiro lugar nas suas orações, antes de você pedir pela tua prova, pedir para conseguir, né, um namorado. Coloca lá. Dependendo da pessoa, até vira o seu namorado, olha que maneiro. Aí eu te odiava, agora eu te amo, né? Queridos, amar é uma decisão, é um gesto de obediência. Amar não é um negócio assim, eu não estou sentindo. Quer sentir alguma coisa? Bate com a cabeça na parede, aí você vai sentir alguma coisa, né? Amar, eu não sinto amor. Mete a mão na tomada, né, com o fio desencapado, você vai sentir, né? Amor é uma obediência, cara. Amor é uma decisão.
Aí você fala: Senhor, me ajuda a te obedecer. Senhor, essa parada de amar o inimigo, de tratar bem quem me trata mal, Senhor, isso é punk demais. Me ajuda a amar esse chato sem alça. Aí é mala, né? É todo mala sem alça é chato. Qualquer tentativa de reaproximação, de um desafeto, sem a participação do amor de Jesus, é fracasso. É fracasso. Então, amando Jesus, você vai encontrar força para parar, por exemplo, de maldizer essa outra pessoa. Uma coisa que intoxica a nossa alma é ficar falando mal de uma outra pessoa. A outra pessoa não está nem ouvindo, já viu? É coisa de maluco, você está falando mal de uma pessoa que não está te ouvindo. A única pessoa que passa mal com aquilo é você que está falando. Está fazendo um voodoo com a tua língua, né? Está maldizendo a outra pessoa. E amar aos que nos perseguem é o que vai evidenciar a gente como sendo filho de Deus. Lembra que Jesus falou isso na passagem que a gente acabou de ler? É só amando os inimigos que isso vai chancelar, vai evidenciar, vai ter o selo de garantia de que, de fato, esse aí é filho de Deus. Amar quem me ama é mole. Não precisa ser crente para fazer isso. Agora, amar quem não gosta da gente. Então Jesus deixa bem claro, amar quem nos persegue é o que vai evidenciar a gente como filho do Pai Celestial. Mateus 5,47, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até não crente faz isso. Então, cara, tem que ter uma parada diferente. Tem que ter uma forma de viver diferente. Quer uma religião confortável? Cara, não seja cristão. Pastor, que isso? Você não pode falar isso não, pastor. Você está pregando, não pode falar essa parada não. Meu irmão, aqui é hora de falar a verdade. Você quer uma religião confortável? Vai brincar de outra coisa. Mas imitar a Cristo é difícil. Ser um imitador de Cristo, ser um discípulo de Cristo, é caminho estreito. Vai mortificar o nosso egoísmo. Para amar um inimigo, você tem que dizer não para o seu egoísmo, para o seu sentimento de justiça própria, para a sua indignação tola. Mas não seguir a Cristo é muito pior. Se seguir a Cristo é difícil, não seguir a Cristo é muito pior. Meu irmão, viver em guerra com outro ser humano é um inferno. Ficar continuamente retroalimentando aquele ciclo do mal, o cara te trata mal, você trata mal, você fala mal, você faz voodoo, faz tudo para tudo dar errado no cara. Quando você vê uma rodinha de amigo, você fala mal do cara. Gente, isso é um inferno. Viver essa guerra, seja lá com quem for, é muito ruim. Então eu estou falando a verdade para vocês, imitar a Cristo realmente é difícil. Mas não imitar a Cristo, viver segundo a nossa própria vontade, é muito pior. A gente paga um preço muito mais caro. Então a receita proposta por Jesus é revolucionária. Mateus 5, versículo 44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso aí é revolucionário. Me diz, onde você vai ler ou vai ouvir uma parada dessa? Vai conversar com o seu pai: pai, olha só, tem um cara lá na escola me perturbando. E aí o seu pai vai falar: ama ele, meu filho. Paga um lanche para ele, paga o melhor lanche na hora do intervalo para ele. Pô, pai, que isso? Está parecendo Jesus? É isso que Jesus está falando para a gente. E aí o apóstolo Pedro, aprendendo com Cristo, vai falar a mesma coisa. Por favor, vá lá para 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Outra instrução poderosa para o nosso dia a dia. Primeira epístola de Pedro, ou primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Ele vai dar instruções bem práticas, uma aplicação bem prática para a gente. Conseguiram? Estamos juntos? 1 Pedro 3, 9. Olha o que ele começa aí falando. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário,
bendigam. Está falando mal de você, o que é que você vai fazer? Fala bem daquela pessoa. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Olha que barato, mas que loucura. Pedro está falando o seguinte: não paga mal com mal. Isso não faz parte mais da tua vida. Pelo contrário, tem alguém falando mal de você, maldizendo você, bendiga essa pessoa. Mas Marcão, como é que eu vou falar bem de alguém que está falando mal de mim? Cara, descubra alguma coisa nela que você possa falar bem. Você não precisa dar uma de maluco e mentir. Eu vou mentir, que pessoa linda. Não é para mentir. Não estou falando para mentir, né? O pastor falou que eu tenho que falar bem, eu vou mentir. Não. Mas encontre alguma coisa que você possa bem dizer àquela pessoa. Ela é imagem e semelhança de Cristo igual a você. Ela nas mãos de Jesus pode ser bênção e frutificar igual ou mais que você. Então você pode falar, não, ela está fazendo isso comigo porque ela deve receber maus tratos, ela não conheceu Jesus ainda. Enfim, a ordem aqui é: não paga o mal com o mal, bendiga aqueles que falam mal de você. Foi para isso que vocês foram chamados, para bendizer as outras pessoas, abençoar outras pessoas. Aí continua, versículo 10: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua, o que está escrito aí na sua Bíblia? Língua do mal e os seus lábios da falsidade. E se Pedro estivesse hoje com a gente, ia falar: guarde a sua digitação no tablet, no Facebook, cuidado com o que você digita, porque depois que aperta o botão enviar, meu irmão, se for no WhatsApp é um estrago. O cara que fez o WhatsApp deve ser crente, né? Porque aquilo é mó barato, não tem como você apagar. Escreveu, digitou, bum, e já era. Se for para o grupo errado, então pior ainda, né? Imagina você falando mal do cara e manda para o grupo que o cara está lá presente. Eu há muito tempo tenho feito o seguinte: toda vez que eu vou digitar qualquer coisa no WhatsApp, no Face, eu digito pensando como se eu estivesse digitando aqui e toda a igreja estivesse vendo, né? Já pensou nisso? Você vai correr menos risco. Digita, passa a digitar qualquer coisa que você for escrever para alguém, pensa assim: está todo mundo lá na igreja vendo. Porque, na verdade, a pessoa principal está vendo, que é Deus, está vendo o que você está digitando. Então, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal. Não seja fofoqueiro, não seja maldizente, não fale mal das pessoas. Não se alegre com a desgraça das pessoas. Guarda o seu lábio da falsidade, não seja mentiroso. Aí ele continua: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Cara, você tem que investir esforço para viver em paz, para buscar a paz. Isso não vai acontecer naturalmente. Versículo 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Mesmo que você seja crente, bonitão, está praticando mal, está falando mal de alguém, está mentindo, está maldizendo, está fazendo voodoo com a boca, Deus vai se voltar contra você. A gente não abençoa só essas pessoas porque é um mandamento, é um imperativo da parte de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que a gente foi chamado para isso. Vocês foram chamados para ser uma geração que abençoa outras pessoas. Essa é a nossa vocação. Versículo 9, lê lá de novo comigo. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Então, gente, foi para isso que Jesus chamou vocês, para buscar a paz com perseverança, para pagar o mal com o bem. Alguém te fez algo ruim, cara, faça algo maravilhoso para essa pessoa. Gente que anda na contramão do sistema. O sistema vai falar, cara, paga o mal com o mal, e ainda faça com requinte de crueldade. Se ele te fez assim, você vai fazer A, B e C.
Mas Jesus não chamou a gente para viver dessa forma. Seja bênção. O que Deus quer é que nós sejamos bênção para as outras pessoas, principalmente para aqueles que perseguem a gente. Então, ao bem dizer, esse que nos persegue, a gente ao mesmo tempo está sendo canal de bênção e está sendo abençoado. Isso que é alucinante. Ao mesmo tempo em que você está sendo bênção para essa pessoa, você também está sendo abençoado. Você está sendo reconhecido nos céus como alguém que de fato é filho de Deus. Pedrão afirma isso aqui. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Essa vai ser a herança de vocês. À medida que vocês estão sendo bênção para outras pessoas, estão bendizendo outras pessoas, ao mesmo tempo que vocês estão sendo canal de bênção, vocês também estão recebendo a bênção da parte de Deus. Cara, isso é maravilhoso demais. Eu fico viajando nessas passagens assim da Bíblia, porque em poucas palavras é muita informação, muita riqueza. E aí, inspirado nas palavras de Jesus, o apóstolo Paulo também escreve uma outra passagem muito parecida com essa que a gente leu de Pedro. Por favor, vamos agora lá para Romanos, capítulo 12. E eu vou caminhando para o final. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Esses camaradas entendiam de inimigo, de gente que não gostava deles. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Olha o que Paulo está falando, a mesma coisa que Pedro. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos, seja crente, não crente, ateu. Cara, procura fazer coisa correta aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Você faz todo o possível para viver em paz com todos? Quando seus pais começam a pegar no teu pé dentro de casa para você fazer uma parada que você já tinha que ter feito, você faz de tudo para que a paz continue reinando na sua casa, ou você já derruba o barraco já? Ele está falando aqui, ó, faça todo o possível, faça todo o teu esforço para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu, quando lia isso, achava que a vingança era minha. Minha é a vingança. Não, mas é do Senhor, não é minha. Minha é a vingança. Não, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, cara, para você fugir, você não tem que se vingar de ninguém, cara. Você não tem que se vingar. A nossa ira não produz justiça. É verdade, a gente fica indignado, a gente fica irado, a gente fica com raiva. Só que se você fizer qualquer coisa movido pela raiva, ela não vai produzir justiça, ela não vai produzir uma parada maneira. A nossa raiva sempre produz algo ruim. Por isso que Paulo fala aqui, cara, deixa isso. Você está indignado, é verdade, isso que aconteceu é ruim, mas, cara, passa isso para o Senhor. Você não é de Cristo? Amém? Você é de Jesus ou é mentira quando você fala que é de Cristo? O pessoal aqui que se batizou diz que é de Jesus. Você é de Jesus? Então, se alguém está fazendo mal a você, ele está arrumando problema com quem? Está arrumando problema com Cristo, não é mais problema teu. O cara está arrumando confusão com Cristo. Por isso que Paulo está falando aqui, olha só, cara, deixa isso para o cara que é o dono da tua vida resolver. Você não vai conseguir resolver. Pelo contrário, o que você tentou fazer já deu ruim. O cara virou teu inimigo. Então, bicho, passa essa bola para Jesus. Aí ele diz mais coisa aqui assustadora. Versículo 20, lê comigo, isso é assustador. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, o que é para fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Então, meu irmão, abençoar significa falar bem, promover o bem a alguém. Amaldiçoar é o inverso. Se a gente pagar o mal com o mal, o ciclo do mal não termina. Alguém tem que dar um basta nisso.
Quando, porém, no lugar do mal recebido, eu pago com o bem, o ciclo é interrompido. É isso que a Bíblia chama de colocar brasas vivas na cabeça da outra pessoa. Não fica rindo não, achando que eu estou falando algo que é para derreter a cabeça do sujeito, né? Pô, botar brasas vivas na cabeça, o cara vai derreter, o olho explodindo, puf. Não, não é isso, a Bíblia não ia falar isso para você. Botar brasas vivas é assim, o cara te fez algo ruim, aí você vai e paga com algo bom, faz algo bom para ele. O cara está com fome, você dá comida, o cara está com sede, você dá bebida. Isso vai deixar o quê? O cara constrangido. Depositar brasas vivas na cabeça da outra pessoa é deixar ela constrangida com o amor que você está tratando ela. E aí Deus é glorificado, Satanás é envergonhado, a paz se estabelece, e aquele que era seu inimigo, seu desafeto, fica tão constrangido que não consegue mais te fazer mal. É isso que Paulo está dizendo aqui, versículo 20. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O rei Davi explica isso de uma maneira maravilhosa lá no Salmo 23, no versículo 5, quando Davi fala: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Davi não estava falando de forra, de revanche, tirando onda. Olha, eu tenho inimigo, aí você prepara um banquete na frente dos meus inimigos, eles vão ficar com água na boca, eu comendo aqui sozinho, porção de Big Mac. Não, não. Quando ele fala banquete, o sinônimo de banquete é o quê? Fartura, vai sobrar. Tem mais do que eu preciso. Aí quando Davi fala isso, prepara um banquete à vista dos meus inimigos, cara, é para você compartilhar. Deus nos prepara um banquete na presença dos nossos inimigos para que possamos compartilhá-los. Não é para a gente humilhar, não é para a gente tirar onda com ninguém. E aí, enquanto Deus nos concede um banquete, nós saciamos a nossa fome e a fome do outro, a nossa sede e a sede do outro. E aí a piedade e o amor constrangem o inimigo, o cara fica constrangido, brasas vivas, ele fica corado de vergonha de estar desejando mal contra você, de estar fazendo tanta coisa contra você. Cara, o cristianismo é maravilhoso, meus irmãos, é difícil andar no caminho estreito, mas é maravilhoso conhecer Jesus, conhecer a dinâmica do reino, viver para agradar a esse Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que se a gente se colocar na dependência da graça de Deus, porque eu e você, a gente não tem força para viver isso aqui na sua integralidade, até as suas últimas consequências. A gente precisa da graça do Senhor. Então, se a gente se colocar de verdade na dependência do Senhor, Ele é o maior interessado em ajudar a gente a viver dessa maneira e a transformar o nosso desafeto num amigo. Amém? Eu sei que você está congelando de frio, eu estou congelando de frio. Tem alguém aqui que tem parentesco com um pinguim, não é possível. Está muito frio aqui em cima. Então, depois se você achar alguém do Ministério de Serviço, abençoa esse irmão. Pede para ele colocar isso aqui no aquecedor, posição de sair fogo, alguma posição de sair labareda, pelo amor de Deus. Mas irmãos, se o nosso cristianismo não produzir isso, não tem sentido a gente vir para cá semana após semana. Não tem sentido a gente ir para a célula semana após semana. Se o nosso cristianismo não ensinar a gente a amar o nosso inimigo, a gente é um bando de fanfarrão, é um bando de mentiroso. Se o nosso modo de viver não tem agradado a Deus, que relevância tem a nossa existência? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, mas não durma não, é para orar, hein? Fique em silêncio por um momento. Peça para Deus lhe conceder perdão, compreensão e amor pelas pessoas que te fazem mal. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a sermos obedientes à Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a amar com sinceridade
aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. Por favor, Senhor, remova esse sentimento maligno de vingança do nosso coração. Não temos o direito de nutrir esse desejo ou qualquer ressentimento dessa forma por ninguém, Pai. Por favor, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor perdoou os nossos pecados. Por favor, nos ajude a fazer o mesmo por todos os que nos perseguem, Pai. A gente quer ser bênção para a vida dessas pessoas e te suplicamos, acima de tudo, que os nossos caminhos sejam agradáveis ao Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.